Todo mundo bem para o grupo 2 de verbo? Tipo assim, Flávia, que delícia, eu tomei um café, eu estou pronto para copiar até minha mão doer, né? Tipo isso. Não, não doeu ainda não. De frio? Então, você está nos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Aí a gente pensa, qual que é a base? O que é a base aqui, gente? Primeira do singular ou terceira do plural? Terceira do plural, menos o quê? Rã. Então, a base, terceira do plural, menos a desinência rã. Beleza? Bom, o que mais que eu sei aqui? Pretérito mais que perfeito do indicativo. Vou fazer também daqui o pretérito imperfeito de quê? Do subjuntivo. E vou fazer daqui também o futuro do subjuntivo. Em todos os casos, eu vou precisar de quem, gente? Da base. Então, para fazer o pretérito mais que perfeito do indicativo, eu vou ter base mais lá em todas as pessoas, exceto em quem? No vós. O que a gente usa no vós? Peraí. Então, vou usar a em todas as pessoas, exceto no vós. No vós, a gente usa a desinência rei. Imperfeito do subjuntivo. Como é subjuntivo, tem que ter o quê? Conector. Então, faço base mais SSE em todas, sem exceção. Como é subjuntivo aqui no futuro, eu também preciso ter o quê? Conector. Vou fazer a base mais R em todas, sem exceção. Então, o que vai acontecer? Eu tenho esses tempos aqui, que é o pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Todos eu estou usando a base mais alguma desinência. Isso aqui não é a desinência, gente? Então, isso aqui que tá é a desinência. Aqui, terceira pessoa do plural, menos rã, não é sem a desinência rã? Então, sem a desinência número pessoal. De todos os grupos, esse grupo é o que mais cai. O 2. Porque ele vai dar verbos mais legais. Beleza aqui? Então, nós vamos continuar fazendo ver, vir e ter e fazendo aquela tabelinha que generaliza, beleza? Então, comecei pensando aqui, ó, eu preciso primeiro do tempo primitivo, que é o pretérito perfeito do indicativo. Depois eu preciso do pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Aqui nós vamos fazer o verbo ver. E aqui a gente está fazendo uma generalização, tá?
Então, aqui, ó, quando eu penso aqui, tem lá as pessoas eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui eu sei que vai terminar em rã. Aqui eu sei que vai terminar em ST, ES. Aqui é mos. Aqui depende. Aqui é STE, sem o S. No eu e no ele, o que acontece? Varia mais. Então, aqui, ó, o normal é a gente ter a letra I aqui e a letra U. Mas aqui essas formas, o quê? Variam. Então, essas formas aqui variam. Essas que estão em vermelhinho. E as outras variam ou são fixas? Fixas. Quer dizer, o que está em preto não muda nunca. Combinado? Mais que perfeito. O que está em preto, o que a gente combinou? Não muda nunca. Só pôr a base. Então, nesse caso aqui, a gente faz base mais as desinícios. Aqui a gente tem que ter conector, então pode ser um conector. Vou pôr se nos dois, só para você não ficar viciado em que, se e quando, porque o conector pode ser qualquer um, né? Então, aqui, ó, isso daqui mais a base. E aqui, ó, SSE. Aqui também vai a base e a gente vai ter qual letrinha? R. O que está em preto, o que acontece aqui? Não muda nunca. O que muda nessas formas? Somente o quê? A base. Todo mundo entende que é a base aqui que varia? Então, essa terminação aqui, ela não vai se alterar. O que vai modificar é apenas o quê? A base. Então, para te provar que é só a base, nós vamos fazer aqui em preto e vamos deixar a base de uma cor e a desinência de outra, só para você conseguir visualmente perceber que é a mesma. Então, eu vou deixar de preto, né? Que já estava de preto aqui. E faço o outro de vermelho. Então, aqui, ó. Verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles o quê? Viram. Bom, o que aconteceu aqui? Tirurã, qual que é a base? Vi. Então, olha aqui. Base, VI. Então, coloquei vi, vi. Vou terminar aqui, ó. Eu o quê? Vira, tu viras, ele vira. Nós viramos, só vai ter um acento. Vós vireis, eles o quê? Viram. Base mais as desinências. Não são as mesmas? São iguaizinhas? Todo mundo percebeu? Mesma desinência. Aqui coloquei uma conjunção. Se eu o quê? Visse, se tu visses, se ele visse. Se nós víssemos, se vós visseis, se eles o quê? Vissem. Não é isso? Só foi mudando o quê, gente? A base. Todo mundo consegue perceber que é só a base que muda? Né? Coloquei o mesmo se eu o quê? Vou colocar a base em todas primeiro. Se eu vir, se tu vires, se ele vir. Se nós virmos, se vós virdes, se eles o quê? Virem. Não é isso que está acontecendo? Flávia, essa forma aqui, ó, é igual à forma do verbo vir no presente, só que um é passado e o outro é o quê? Presente,
né? No presente, o verbo ver fica vemos. E no passado fica vimos. E o verbo vir no presente fica vimos. E no passado fica o quê? Viemos. Você tem que olhar. A frase determina, né? Aqui, ó. Verbo ver. Tá? Presente do indicativo. Vemos. Pretérito perfeito do indicativo. Vimos. Verbo vir. Presente do indicativo. Vimos. Vimos aqui hoje resolver um problema. Pretérito perfeito do indicativo. Viemos. Mas o contexto te fala qual verbo que é. Fala ou não fala? Ah, eles têm formas coincidentes. Tem. Só que uma é de pretérito e a outra é de presente. Né? E o contexto te sinaliza isso bem. Vocês perceberam que a terminação é sempre igual, então o problema é a base, não é a base? Então vamos supor que eu soubesse um monte de base. Vamos ver se vocês sabem um monte de base. Vamos supor que eu tivesse uns verbos aqui. Não precisa copiar isso aqui, porque eu vou fazer uma tabela para você, tá? Então você vai copiar à toa, beleza? Vamos supor, eu tenho o verbo reaver, eu tenho o verbo querer, eu tenho o verbo requerer, eu tenho o verbo prover, eu tenho o verbo aprazer. Aqui eu só peguei verbo chato, claro. Bom, o que eu precisaria saber desses verbos é o eles no pretérito perfeito indicativo. Porque o eles não ia me dar a base? Não ia? Então, se eu soubesse o eles, eu resolveria o meu o quê? Problema. Não resolveria. Então, como é que vai ser? Eles o quê? Reaveram, reaviram ou reouveram? Reouveram. Então, aqui o certo é reouveram. Eles o quê? Quiseram. Eles o quê? Requereram. Não é derivado de querer. Eles proveram ou proviram? Proveram, com E. Aprazeram ou aproveram? Aproveram. Só que se você não souber a terceira, você também não sabe nada. Concorda comigo? Na verdade, você tem que saber as bases. Você concorda comigo que é só eu tirar o quê, gente? Urã. Ah, eu quero fazer o verbo reaver. Venho aqui. Reouve. Eu reouvera, tu reouveras, ele reouvera. Nós reouveramos, vós reouvereis, eles o quê? Reouveram. Não é? Se eu reouvesse. Se tu reouvesse, se ele reouvesse. E aqui, se eu o quê? Reouver. Só até o V, né? Aí vamos estar aqui. Não é isso? Ah, eu quero fazer o verbo prover. Como é que é a base? Prove. Então, eu provir ou eu provera? Provera. Eu provera, tu proveras, ele provera. Nós proveramos, vós provereis, eles o quê? Proveram. Se eu provisse ou se eu provesse? Se eu provesse, se tu provesse, se ele provesse. Se nós provêssemos, se vós provesseis, se eles o quê? Provessem. Estão vendo? Ah, então se eu decorar as bases, Flávio, eu sei fazer. Isso é a base que é importante, principalmente para o grupo que 2. Se eu provir a casa do necessário ou se eu prover? Se eu prover. Vamos supor que eu quisesse fazer o verbo requerer. Como é que eu falo? Se eu requisesse ou se eu requeresse? Não é requere? Não é? Então, se eu requeresse, se tu requeresse, se ele requeresse. Se nós requerêssemos, se vós requeresseis, se eles o quê? Requeressem. Não existe requiser. Todo mundo percebe? Sim? Porque requerer não é derivado de o quê? Querer. Então, uma vez que eu saiba as bases, eu conjugo isso aqui com muita facilidade, porque a desinência desse grupo não muda.
Não é uma desinência fixa, o que está de preto a gente combinou que o que não muda. Vou fazer agora com vocês o verbo vir e o verbo ter, e aí depois eu vou te dar uma tabela de bases. Aí a menina pergunta assim, onde eu vou usar essa tabela de bases? Onde? Aqui, aqui e ali. Não são nesses tempos? Não são? São nos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Vou te dar umas bases, que é como se eu te dou a base, eu estou conjugando um monte de verbo para você. Não é isso? Porque o final eu já te dei. Não é? Só você trocar a base lá. Então, vamos fazer a primeiro mais 2 para você pegar o jeito. Então, a gente precisa do tempo primitivo, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Vai fazer o pretérito mais que perfeito do indicativo, o imperfeito do subjuntivo e vai fazer o futuro do subjuntivo. Nós sabemos que no subjuntivo sempre haverá o quê? Conjunção em qualquer tempo do subjuntivo. Não sabemos isso? Então, isso já nos ajuda. Então, comecei fazendo aqui o pretérito perfeito. Eu vim, tu vieste, ele o quê? Veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Sobrou um nã aqui, como é que vai ser minha base? Vie. Então, coloquei a base. E fui fazer. Eu o quê? Viera, tu vieras, ele viera. Nós viéramos, vós viereis, eles o quê? Vieram. Não é isso? Aqui tinha uma conjunção, a base é via do mesmo jeito, a base não muda, a base é fixa, a base é minha amiga, a base é que eu preciso. Né? Porque você tem que aceitar que você precisa se raio dessas bases. Oi? De vermelho é a base. Isso mesmo. É a base que você precisa saber, porque o resto não vai vir rápido, não. Pode ficar tranquilo. Então, aqui, ó. Se eu o quê? Viesse, se tu viesses, se ele viesse. Se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles o quê? Viessem. Aí aqui, o que a gente fala, se eu vim, né? Se eu for vir, se ele for vir, se eu vier, né? A base é vie, 6 vezes, quero a base, vem em mim base. Tem lá as bases. Futuro é R. Se eu o quê? Vier, se tu vieres, se ele vier. Se nós viermos, se vós vierdes, se eles o quê? Vierem. É isso aqui. O que está em preto não muda nunca, o que muda é a base. Estou fazendo mais de uma, você concorda comigo que era só eu te dar as bases? Porque o preto é o que vale. Aí fui fazer o verbo ter. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Tirou o rã, o que sobrou? Tiver. Não foi isso? Então, a base é tiver. É com ela que eu tenho que me virar. O que é em preto continua igual. Fez. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Nós tivéramos, vós tivereis, eles o quê? Tiveram. Não é isso?
Aí, se eu fosse fazer obter, você concorda comigo que é só colocar um ob aqui? Obtivera. Não é? Ah, mas eu não quero obter, eu quero manter. Ah, tá, vai dar no mesmo. Mantivera. Não é, gente? Mas eu tô querendo conter. Contivera. Entreter. Entretivera. Não é, gente? Ah, Flávia, eu queria fazer o sobrevir. Sobrevier. Ah, eu queria ver se ele intervir no caso ou se ele intervier. Se ele o quê? Intervier. Tá vendo? Porque é a mesma coisa. Estão vendo? Só estou colocando prefixo. Não é, gente? Aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse abster. Ele se abstivera. Não é a mesma coisa? Não é? Aí você vai entendendo que no fundo tem um super raciocínio, né? Não é uma coisa de trás da orelha. Fala, mas não é um raciocínio muito bom, não. Não, isso aí é discutível. Depende. Né? Depende do gosto. Ó, fiz lá, tiver. Haja base, né? 6 vezes. Se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse. Se nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles o quê? Tivessem. É assim? Aqui vai ser qual letrinha? R. Qual que é a base? Quantas vezes? 6. Se eu tiver, se tu tiveres, se ele tiver, se nós tivermos, se vós tiverdes, se eles o quê? Tiverem. Tivesseis. Até as pessoas que têm acento são as mesmas, vocês perceberam, né? Só o nosso e o quê? O vós. Flávia, para eu diferenciar essa forma dessa no pretérito perfeito e mais perfeito, é o contexto. O mais que perfeito sempre vai indicar uma forma anterior a outra ação passada. Né? Sempre vai ser uma ideia de anterioridade. O pretérito perfeito do indicativo do mais que perfeito. Como é que você vai diferenciar só a terceira pessoa porque ela é igual? Como é que você vai diferenciar? Pelo contexto. Como assim pelo contexto? O mais que perfeito indica uma ação anterior a uma outra ação o quê? Passada. Ele acontece antes de outro passado, sempre. Tá? Em carga semântica a gente fala isso. Vocês conseguiram entender, então, que sabendo a base, sua vida se resolve? Mas a base é para ser usada onde? No grupo 2, para esses tempos. Que aí eu te ensino a base, o menino delira. Ele quer pôr a base em todas. Aí por isso que a primeira coisa que eu te mostrei é que tem 3 grupos com bases o quê? Diferentes. Tá lá uma forma que não tem nada a ver com o passado, o menino tá pondo, né? Acontece. Então nós vamos fazer assim, ó. Você vai conjugar vários verbos de uma vez só. Você vai sair com os mais importantes já feitos, já que você já sabe a base. Então, tabela de bases para derivados do pretérito perfeito do o quê? Indicativo. Você sabe quais são os derivados, não sabe? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é prefixos, porque a gente pode ter alguns prefixos aqui. Vou fazer a terceira do plural para ficar mais legal, porque aí você sabe de onde que eu tirei e vou te dar a base.
imagina que eu tivesse aqui, ó, verbo ver, verbo vir, verbo ter, verbo pôr, fazer, por exemplo. O verbo ver, ele tem um monte de derivados, não tem? Só para você entender a tabela antes de você começar a copiar. Olha aqui, ó. Ver, eu posso ter rever, antever, prever, entrever, por exemplo. Vir, eu posso ter advir, convir, sobrevir, intervir e provir. Não posso ter esses daqui? Não posso, gente? Ter eu posso ter um monte, né? Conter, entreter. Não, prover não. Prover não é derivado de ninguém. Não. Prover não é derivado de ver, nem precaver. Mas é por a gente vai escrever isso, pode ficar tranquilo, porque é uns que a gente confunde, né? Parece, mas não é. Então, conter, entreter, abster, obter, reter, deter, manter. Não é isso tudo? Mas, por, tudo que termina em por, gente, é derivado de quem? De por. Opor, depor, entrepor, justapor, sobrepor, dispor, que mais? Propor, antepor, interpor, tudo que é derivado de por. Refazer, desfazer, perfazer. Porque aqui você vai vendo que você, em vez de fazer um verbo só, você faz um monte. Vocês estão entendendo? Estou querendo te dar uma tabela assim, pra você fazer 40 verbos. A gente ganha tempo. Né? Então, aqui dá pra gente fazer 40. Tá. Esses dois a gente já vai deixar um alerta, tá? Não são derivados de ver. Parece, mas não é. Nem de ninguém. É porque se fosse de vir, eles teriam que terminar em quê? O vir é provir. Né? Prover, não. Provir é no sentido de originar-se. E prover é no sentido de suprir, abastecer. Isso, de ser provedor. Esses dois aqui terminam em ver, mas não são derivados de quê? De ver. É igual isso aqui, ó. Eu tenho o verbo querer e tenho o verbo qual? Requerer. O que acontece com o verbo requerer? Não é derivado de quem? De querer. Sua lista não acabou, não, tá? Só avisando pra... É porque meu quadro acabou. É melhor eu te dar outros e você não errar na prova. Eu tenho que te dar pelo menos mais uns 5. Mas todos que caem muito, sim. E esses daqui são só os mais difíceis. Então, imagine o seguinte, em vez de eu deixar você fazer sozinho, eu estou fazendo os mais chatos com você. Porque se você souber a base, você está sabendo o verbo todo, não tá? Não é o que a gente combinou? Sim ou não? Sim. Isso, professora. Ai, mas eu não estou entendendo por que eu sei o verbo todo. Deixa eu te explicar de novo. Faço aqui no cantinho para você.
todos esses aqui que eu tô deixando aqui nessa colinha, é só a gente juntar o quê? A base. E aí você conjugou. Mas como é que eu vou saber a base? Tá nessa tabelona. Aqui, ó. Isso aqui pode integrar a tabela, fica bonito. Esse aqui você já até copiou, você entende, né? Precisa disso aqui de novo? Não. Só pus aqui para você entender assim, onde é que eu vou usar? Vou usar aqui. Que base que é essa que eu vou fazer aqui? Bom, aí eu tô lá pensando assim, ó. A base do verbo ver, conjugado, eles ficam como? Eles viram. Aqui fica eles vieram, tiveram, puseram, fizeram. Aqui, ó, proveram. Com a letra qual, gente? É, olha a diferença. Que é aí. Precaver, com a letra E também. Precaveram. Então, esses dois aqui ficam com E. Isto. E esse bonito aqui fica com qual letra? I. E esse daqui fica com I. Porque aí você vai lembrando até pela letrinha, não vai? Requerer fica SE. Aqui fica RE. Então, querer fica quiseram. E aqui fica requereram. Bom, base é para eu tirar qual final? Urã. Então, qual que é a base do verbo ver? Vi. Qual que é a base do verbo vir? Vie. Do verbo ter? Tive. Do verbo pôr? Pusel, puse. Fazer? Fizer. Prover? Prove. Precaver? Precave. Não é assim? Querer? Quiser ou quis. Isso aqui, na hora que você colocar no verbo, você vai ver que vai ficar quiser, mas isso aqui não faz diferença. Aqui. Qualquer base que eu pegar, eu faço o verbo certinho aqui. Faço ou não faço? Só se eu esquecer a base. Então, aqui, ó. Eu me precavira ou eu me precavira? Vamos fazer o precaver, tá? Peguei a base, eu quero essa, não é isso? Aí ficou aqui, ó. Eu me precavera, tu te precaveras, ele se precavera. Nós nos precavéramos, vós vos precavereis, ele se precaveram. Se eu me precavesse... Ah, mas eu queria falar precavisse, mas não pode. Aqui, ó, a base é com é. Então, se eu me precavesse, se tu te precavesse, se ele se precavesse. Se nós nos precavêssemos, se vós vos precavesseis, se ele se precavesse. Se eu me precaver, se tu te precaveres, se ele se precaver, se nós nos precavermos, se vós vos precaverdes, se eles se precaverem. Tá vendo? Agora vamos fazer o verbo rever. Rever não é daqui? Qual vai ser o certo? Se você rever o livro ou se você revir o livro? Revir. Porque tudo do rever vai ficar com qual letra? I. Não é com a letra I? Então, aqui, ó. Eu revira, tu reviras, ele revira. Nós reviramos, vós revireis, eles o quê? Reviram. Se eu revisse, se tu revisses, se ele revisse. Se nós revíssemos, revisseis, se eles o quê? Revissem. Se eu revir. Então, se você revir o professor, cumprimente-o. Revir. Né? Se você revir a matéria no livro, passará mais fácil. Revir. Pode rever a matéria no livro? Não. Então, se eu revir, se tu revires, se ele o quê? Revir. Se nós revirmos, se vós revirdes, se eles revirem. Então, se você me ver na rua, cumprimente-me, ou se você me vir na rua? Se você me vir. Se você me ver, não me cumprimenta, porque você vai espantar os alunos, eu preciso pagar minhas contas, né? O menino já fala assim, nossa, professor, se eu te ver, aí já ferrou o negócio. Vai que o menino entende, né? Bom, conseguiram pensar nisso aqui?
Só estou acrescentando verbos nessa tabelinha, tá? Então, imagine que eu estou seguindo o mesmo fluxo aqui. Os que eu estou colocando agora não tem isso, ou seja, não tem a coluninha de o quê? Derivados, beleza? Porque você sabendo as bases, fica muito mais fácil. Vou colocar assim prefixos, mas a gente sabe que aqui não vai ter mais. Isso daqui vai ser uma levada com ou. Quase todos, quase não, todos aqui vão ter na base isso aqui, ó, ou. A gente pode falar que é um grupão do ou. Só para você identificar melhor, tá? Então, terceira pessoa do plural, reaver vai ser como? Reouveram. Aprazer, aprouveram. Haver, houveram. Aí o menino olha e fala assim, mas não, haver não vai para o plural? De onde você tirou isso? Haver não vai para o plural com valor de existir, ou indicando tempo que decorrido, mas se tiver outro sentido, vai. Houveram-no por louco. Quer dizer, consideraram. O menino estava louco pensando nisso. Né? Então, então, as bases vão ficar como? Reouve, aprouve, ouve, coube, soube e trouxe. Aprazer no sentido de dar prazer. Então, hoje você pode chegar à sua casa, para chegar já certo, não chegar em casa, né? Chega à sua casa, aí fala com o marido, suas carícias me aprouveram, me deram prazer. Né? Ele vai ter certeza que você estava na aula de português, pensa comigo. Ou senão, se ele fizer alguma coisa que você não gosta, você fala, se isso me aprouvesse, pedir-lhe-ia, mas como não me apraz, não faça mais. Né? Não faça mais. Né? Se isso me aprouvesse, você me pediria, mas já que não apraz, peça-o para não fazer mais. Né? Quer ver uma coisa que me irrita? Soprar minha orelha. De onde que o homem tira que isso é bom? Não, tô brincando. Tem gente que gosta, né? Mas aí, às vezes, a pessoa vem de uma mania de um relacionamento anterior, a pessoa devia ser tarada em soprar a orelha, aí sopra a sua, aí você fala assim, não gosta. Oi? Não, eu não gosto disso. Pai, deve ter gente que gosta, né? Aí a pessoa vem de um relacionamento pregresso, daí fala assim, isso aí a pessoa gosta. Não, vamos separar as pessoas. Eu acho que seria muito mais prático os relacionamentos se a gente preenchesse um questionário. Eu sei que isso é muito, como é que eu posso dizer, objetificado, muito formal, mas ia eliminar um monte de probleminha. Ia. Não, tinha que ser um questionário imparcial. Tipo assim, a pessoa responde na honestidade e te entrega, porque aí você avalia e fala assim, isso aqui eu não vou fazer.
Não, eu nem pedi pra conjugar verbo, não. Eu pedi pra não soprar minha orelha. Ela não sopra minha orelha, não. Eu acho isso horroroso. E às vezes o questionário ele tem uma outra função que eu acho também. Vamos supor, às vezes você é inibido, não fala tudo que você gosta. Aí no questionário você não teria a opção de colocar. Um questionário vasto, enorme. Eu vou fazer esse questionário. Vou deixar disponível em algum lugar. Vai que alguém quer preencher. Né? Entrega para o pretendente. Gente, seria muito útil. Né? Vou tentar vender. Vai que tem um aplicativo que dá para inserir um questionário, né? Boa. Vou tentar pensar nisso. Oi? Não tô bolando não, mas pensei agora. Vai que a gente aproveita essa onda de aplicativo de relacionamento e inclui no aplicativo algumas coisas nesse sentido, né? Inclui, assim, algumas coisas. Como umas coisas práticas, gente. Tô falando coisas simples mesmo. Coisa que às vezes você fica com vergonha de falar com a pessoa. Você fala e ela não entende que você realmente não gosta. Acha que é brincadeira. E também porque a gente fica sem graça, fala rindo, né? Você não para tudo que não quero que sopre a minha orelha. Ai, não, mentira. Né? Bom, beleza, essas bases, entenderam o grupo 2, ele é o mais caidor de compor você mesmo, porque realmente ele tem, como é que eu posso dizer, esses verbos são muito importantes. Você vai ver lá na prova assim, não reaviram o dinheiro. Aí eu te dei aula, falei 10 vezes que era reaviram, só que o menino não nota, até ele começar a fazer o quê? Exercício. Porque o exercício é que vai te dar essa consciência que o certo é reaviram. Tanto você fazer exercício, você fala assim, nossa, gostei de reaviram, mas não tem. Aí eu acabei de falar com você assim, requerer não é derivado de o quê? Querer. Chega lá na prova, tá escrito requisesse, o menino falou assim, se ele requisesse o dinheiro. Se ele requisesse, acho bonito. Só que sonoro, né? Muito sonoro. Só que é se ele o quê? Requeresse o dinheiro. Tinha que ser requeresse. Beleza? Bom, pensou nisso aqui. Aí você vai para o grupo 3. Esse é o mais fácil. Então, nesse grupo 3, não tem uma base. Tem o pretérito imperfeito do indicativo. Tem o futuro do presente do indicativo. Do indicativo. Então, pretérito imperfeito do indicativo, futuro do presente, futuro do pretérito. Bom, pretérito imperfeito do indicativo, o que nós vamos fazer? Depende da terminação do verbo. Então, primeira coisa que eu sei é o seguinte, no vós, nesse todo, no vós, o que acontece? Usa-se qual letra? E. Beleza? Em qualquer situação. E eu tenho 3 hipóteses. 4, na verdade, por causa do verbo ser. Isso. Vai parar antes da gente terminar. Se não parar, a gente passa verbo. Não, vai cair luz não, nem falo isso. Imagina minha aula de verbo, ter que gravar todas de novo, morri. Não, aqui também costuma cair, verdadeiramente falando. Tem pedra nenhuma, gente.
Nada a ver, tem pedra não. Ó, o vá é só quando o verbo termina em que? Ar. O ia quando o verbo termina em que? Er ou ir. O caso do nhá é ter, por, vir e o quê? Derivados. O que seria derivados? Obter, reter, deter, manter, convir. Não é isso, gente? Propor. E o era é só quando o verbo for qual? O ser. Futuro do presente do indicativo, o que a gente usa? Rei, ras, ra. Remos, reis, rão. Futuro do pretérito, ria, rias, ria. Ríamos, rieis e o que, gente? Iriam. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no grupo 3 é o pretérito imperfeito do quê? Indicativo. Pra você entender melhor esses grupos. Vou escolher um verbo com cada terminação, beleza? Esses dois aqui são mais fáceis, que o final é sempre o mesmo. Deixa eu te dar só uma observação legal. Se o verbo terminar em zer, você faria isso automático. Não precisava nem de eu te dar essa observação. Mas só para você ter uma ideia. Caso de fazer. Você vai fazer fazeria ou faria? Faria. Então, se o verbo terminar em zer, corta-se o quê? O zer. Beleza? Você faria normal. Você não faz fazeria. Trazeria, você faz isso? Beleza até aqui? Então, vamos para o pretérito imperfeito indicativo. Então, verbo terminado em ar, eu vou pegar o adequar. Verbo terminado em er, eu vou pegar o querer. Verbo terminado em... Aí eu tenho que escolher um desses aqui. Por, vir, vamos fazer o vir. E aqui tem seu próprio verbo ser. Eu já sei as desinências. Aqui é vá. Aqui é ia. Aqui é NH, o quê? A. E aqui é o quê? Era. E no vós, em todos os casos, vai ser o quê? É. No vós não é sempre a letra E? Não é isso?
Então, fiz lá. Adequar vai ficar o quê? Adequava, adequavas, adequava. Isso aqui eu fiz trocado. Então, vamos ver se ficou legal lá, se ficou certinho. Eu adequava, tu adequavas, ele adequava, nós adequávamos, vós adequáveis, eles o quê? Adequavam. Não é isso? Verbo querer, eu queria, tu querias, ele queria. Nós o quê? Queríamos, vós queríeis, eles queriam. Verbo vir, como é que vai ficar? Eu o quê? Vinha, tu vinhas, ele vinha. Nós vinhamos, vós vinhais, eles o quê? Vinham. Não é assim? Sempre o nós e o vós com acento. Verbo ser, olha que lindo. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós o quê? Éreis. Eles eram. Porque no vós é sempre e. Não é difícil também, não. Aí eu costumo brincar com vocês e falar assim, tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Imperfeito é esse tempo aqui, é o pretérito imperfeito indicativo. E o porquê já era porque eu tinha que incluir o verbo qual? Ser. As desinências aqui, ó, vai, ia, NH e era. Só para você decorar. Viu isso, você sabe que o verbo está conjugado em qual tempo? No pretérito imperfeito do indicativo. Esse cai pra caramba. Perguntando se todos os verbos estão no mesmo tempo e o que? Modo. Não cai pra caramba? É, cai bastante. Copiaram esses? Modo indicativo. E o tempo, pretérito imperfeito. Então, por exemplo, assim, se um verbo, por exemplo, adequava, está no mesmo tempo e modo de queria. Não está no mesmo tempo e modo? Né? Que está no mesmo tempo e modo de o quê? Era. Nós vamos fazer esses mesmos no futuro. Robson anda pessimista. Então, você continuou no grupo 3, está fazendo os futuros do indicativo. Então, nós vamos fazer o nosso quadro de futuros. Então, agora a gente já sabe tudo de futuro, vou fazer só um quadrinho resumindo os futuros aqui para a gente conjugar alguns verbos. Então, futuro do presente. Vou fazer o quadro ao contrário. Vou fazer aqui, ó, futuro do presente. Vai ficar mais fácil, né? E futuro do pretérito. Vou fazer uma generalização aqui para nós, que são as terminações que a gente tem. Então, futuro do presente, terminações. E aqui eu vou colocar os verbos. Para a gente manter o que a gente já estava fazendo. Então, terminações. Rei, ras, ra. Remos, reis, irão. Ria,
rias, ria. Ríamos, rieis, iriam. Então, essas são as terminações que a gente tem para os futuros do indicativo. Então, vamos fazer alguns verbos. Vou fazer o verbo querer, que ele fica bem estranho no futuro, então acho que é uma boa pedida. Vou fazer o verbo ver, que a gente já estava fazendo. Vou fazer o verbo vir, que a gente já estava fazendo. E vou fazer um verbo terminado em ar, só para a gente ter uma desinência diferente aqui, que é o ar. Então, aqui, ó, verbo querer. Como é que eu vou fazer? Eu quererei. Então, na verdade, olha o que acontece. Eu só pego esse R e substituo pela desinência. Pego o R, substituo pela desinência, tá vendo? Eu quererei, tu quererás, ele quererá, nós quereremos, vós querereis, eles quererão. Aqui embaixo, eu quereria, tu quererias, ele quereria, nós quereríamos, vós quereríeis, eles quereriam. Então, isso daqui que a gente tem com as terminações do futuro, beleza? Verbo ver. Tirou o R, colocou as desinências, ó. Eu verei, tu verás, ele verá. Nós veremos, vós vereis, eles o quê? Verão. Eu veria, tu verias, ele veria. Nós veríamos, vós veríeis, eles veriam. Então, isso aqui que eu vou ter. Verbo vir. Então, eu virei, mesma coisa, cortou só o R e acrescentou as desinências. Tu virás, ele virá. Nós viremos, vós vireis, eles o quê? Virão. Beleza? Então, isso daqui é o básico do futuro que a gente tem. Aí, tô aqui, ó. Eu viria, tu virias, ele viria. Nós viríamos, vós viríeis, eles viriam. Chegou aqui no verbo estar, não muda nada. Vamos pegar um outro verbo aqui, só para você lembrar, que é o seguinte. Se o verbo terminar em Z, assim, ó, a gente corta esse todo aqui. Vamos fazer o verbo fazer aqui, tá? E aí a gente encerra esse quadrinho dos futuros para ir para os tempos compostos, beleza? Bom, verbo estar, eu fiz aqui, ó. Eu estarei, ou seja, só cortou o R. Cortou o R e acrescentou a desinência. Sempre isso, tá? Eu estarei, tu estarás, ele estará. Nós estaremos, vós estareis, eles estarão. Eu estaria, tu estarias, ele estaria. Nós estaríamos, vós estaríeis, eles estariam. Quando for esse casinho aqui, ó, vou fazer de outra cor só para você lembrar. Em vez de eu cortar só o R, eu vou cortar o Z. Porque aí, o futuro, a gente corta o Z, porque não vai ter eu fazerei, por exemplo, né? Então, dizer, eu direi, fazer, eu farei, trazer, eu trarei, tá vendo? A gente corta esse zer aí no finalzinho. Então, é a única alteração que a gente tem no futuro, é que se o verbo terminar em zer, a gente vai cortar a terminação zer toda. Então, aqui, ó, eu farei, tu farás, ele fará. Nós faremos, vós fareis, eles farão. Aqui embaixo, eu faria, tu farias, ele faria.
nós faríamos, vós faríeis, eles o quê? Fariam. Então, isso daqui que eu vou ter de terminação. E aí, agora que você já sabe conjugar verbo, nós vamos para os tempos compostos, beleza? Vou te explicar como é que cai e tudo que vai acontecer nos tempos compostos. Já terminamos os tempos simples, tá? Então, vamos para os tempos compostos. Então, quando a gente pensa aqui, a gente está nos tempos compostos, o que você acabou de estudar foram os tempos simples. Então, quando eu pensei em tempo simples, o que eu estava pensando? Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, presente subjuntivo. Não eram aqueles 11 tempos que você estava vendo lá? Então, aquilo ali que eram os seus tempos. A Maria fala assim, não vi 11 não. Deixa eu te mostrar que eram 11. O presente do indicativo dava origem a outros 3. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. O pretérito perfeito indicativo dava origem a outros 3. E o infinitivo, que não é um tempo, porque o infinitivo é uma forma como nominal. Infinitivo, gerúndio e particípio são formas nominais. Então, o infinitivo está aqui, mas ele não é um tempo, ele é uma forma nominal. Ele dava origem a outros 3. Imperfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá vendo? Você viu os 11 tempos simples. Não são esses 11 aí? Aí então, são os que a gente está chamando. E o infinitivo não conta, porque infinitivo, gerúndio e particípio são formas nominais do verbo. Beleza? Isso aqui que a gente chamou tempo simples. Bom, aí o que são tempos compostos? O próprio nome já está te falando. Quer dizer que vai ter um verbo só mais de um. Mais de um. Então, tempos compostos, você vai ter uma combinação de formas. Então, quando eu penso em tempos compostos, eu tenho Então, quando eu tenho ter ou haver mais particípio, eu tenho uma locução característica de tempo composto. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, haveria resolvido o problema de qualquer maneira. Haveria resolvido, isso é uma locução de tempo que composto. Não é uma locução de tempo composto? Haveria resolvido. Por que é uma locução de tempo composto? Ter ou haver mais um verbo no que? Particípio. O rapaz tem se mostrado muito dinâmico. Qual vai ser minha locução aí? Ter ou haver mais particípio? Então, eu tenho uma locução de tempo que? Composto.
Bom, imagina que eu tivesse um pensando aqui. Que fosse o seguinte. Então, você está julgando os itens aqui. Se fosse de múltipla escolha, isso daqui corresponderia ao quê, gente? Alternativas, né? Então, vamos analisar esses dois itens aqui, que são os dois que mais caem. Já estou pegando os dois que a chance de aparecer na sua prova são maiores. E aí? O governo tinha assinado o contrato no prazo. A expressão tinha assinado pode ser substituída, mantendo-se o sentido e a correção, por assinou, que corresponde ao pretérito perfeito simples. E aí? Se o menino não souber regra, ele lê lá e fala assim, o governo tinha assinado o contrato. Aí ele olha e fala assim, o governo tinha assinado, assinou. Fala assim, o governo tinha assinado, assinou, gostei demais. Só que quando ele já estudou um pouquinho, ele sabe que não vai dar assinou. Qual que vai ser a forma? Assinara. Porque ele já sabe uma regra. Ele sabe assim, ó, toda vez que eu tenho tinha ou havia mais o que particípio, isso vai ser igual ao que? Era. Então, a expressão tinha assinado pode ser substituída corretamente por assinara. Não pode ser o que? Assinou. E corresponde a uma forma de pretérito que?
mais que perfeito simples. E altera o sentido. Porque quando eu falo assinou, é um fato concluído no passado. Assinar é um fato anterior a outro que fato passado. Então aqui fica errado, mas isso aqui fica errado por causa da regra, né? Toda vez que eu tiver tinha ou havia, mas participa é igual a orar. Tinha feito, fizera. Tinha assinado, assinara. Tinha estudado, estudara. Parece que estudou, mas não é. Então, essa daqui estava errado. O que é a regra? Tinha é um pretérito imperfeito do indicativo, mais assinado, que é um verbo no particípio. Imperfeito mais particípio é igual a pretérito mais que perfeito. É uma fórmula. Imperfeito mais particípio é mais que perfeito. Por quê? Porque é a regra. Beleza? Tem jeito de chorar isso aqui não. O governo tem buscado... Ah, mas é muito difícil essa regra. Não, vou te dar uma forma de gravar aqui que fica tranquilo. O governo tem buscado soluções para o caso. Ó, tem é verbo no presente, mais o verbo no particípio. Sabe o que eu sei? Presente mais particípio é igual a pretérito perfeito. Então, olha o que ele escreveu. A expressão tem buscado está no pretérito perfeito composto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nossa, Flávia, eu não ia saber nunca. Não, agora você vai, porque você está estudando, né? Então, isso é uma forma de pretérito perfeito mesmo. Pretérito perfeito composto, do indicativo. Embora ele esteja no pretérito perfeito, ele indica uma ação já concluída ou uma ação em processo? Tem buscado, quer dizer que já buscou ou ainda está buscando? Ainda está buscando. Mas indica uma ação em processo, ainda não o quê? Concluída, verdadeiro. Que ele está falando assim, é passado, mas não dá ideia de o quê? Passado. Todo mundo notou isso? Então, esse item está certo ou está errado? Certo. Bom, agora eu vou te ensinar como é que você vai gravar essas regras aqui. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é um combinado com você, que é muito simples. Eu quero que você decore isso aqui, eu entenda isso aqui. Toda vez que eu tiver presente, vira pretérito que? Perfeito. A pessoa está viva. Aí você vai, xinga a pessoa, acaba com a vida dela, só fala mal dela. Se a pessoa morrer, o que acontece? Morreu, vira o quê? Santo. Pretérito perfeito. No presente vale nada não, mas se morrer, vai virar pretérito que? Perfeito. Vira ou não vira, gente? Então, presente vale nada. Morreu, virou pretérito que? Perfeito. Beleza? Só que pode acontecer uma coisa pior. No presente, o trem já era imperfeito. Então, é o pretérito que? Imperfeito. Só que a vida é muito complicada. Quanto mais imperfeito, mais lá no nosso íntimo a gente acha o quê? Mais que perfeito, melhor. É isso. Então agora você vai pensar em outra coisa. Esse daqui você pensou na pessoa que morreu, e aí de repente ela virou o quê? Perfeito. Porque morreu, aí a gente tem uma sensação básica que a pessoa deve ser santificada. Agora aqui você vai pensar em outra coisa. Sabe aquela pessoa que não presta, que não deve estar nem na sua agenda, que você deveria ter bloqueado para te ligar? É o contatinho péssimo. Isso, não, tem uns contatinhos bons. Esse contatinho é o do oi sumida 3 horas da manhã, depois que o cara não arrumou nada, ele te manda. E aí você vai lá e ainda está disponível. Não faça isso. Né? Não faça isso. Então, pretérito imperfeito, aquela pessoa que você sabe assim, essa pessoa não vale nada. Só que aí, quando acontece meia coisa ruim, a gente só quer pensar nessa pessoa absurdamente imperfeita, porque no fundo ele é o nosso passado mais que perfeito. Aquela pessoa que você sabe que não serve, ela já é imperfeita, só que você fica pensando assim, e se ele tivesse mudado? E se não sei o quê? Não ia dar certo não, meu filho. Então, pretérito mais que perfeito. Não pode pegar de volta não, tá? É só para você lembrar o que é. E o futuro? O que acontece com o futuro? A Deus pertence, continua igual. O futuro você não sabe nada dele. Então você precisa decorar 3 coisas para mim. Presente vira o quê? Pretérito perfeito. O que é imperfeito vira o quê? Mais que perfeito. E o futuro? Continua no futuro. Se você não quiser lembrar com historinha, apesar que historinha é sempre muito legal para você lembrar, por incrível que pareça, ela faz todo sentido na sua cabeça, você pode lembrar pela letra.
P de presente, P de pretérito que? Perfeito. M do imperfeito, M do mais que perfeito. E futuro com futuro, beleza? Então, você pode lembrar pela letra também. P de presente, pretérito perfeito. Imperfeito não tem a letrinha M, vai dar origem ao quê? Ao mais que perfeito. E o futuro vai continuar como? No futuro. Lembrou isso, você vai conseguir preencher um quadrão, ó, que vai fazer essa ligação entre os tempos simples, né, as formas e a forma composta. Então, eu estou lá em tempos compostos. Eu tenho as formas compostas. Aqui eu tenho os tempos compostos. Beleza? Aqui eu vou colocar exemplos. E a gente vai colocando se existe ou não a equivalência, tá? Então, tempos compostos, eu tenho o seguinte: presente do indicativo mais particípio é uma forma composta. Depois, pretérito imperfeito do indicativo mais particípio, outra forma. Futuro do presente do indicativo mais particípio. Futuro do pretérito do indicativo mais particípio. Depois eu tenho presente, só que do subjuntivo mais particípio. Depois eu tenho pretérito imperfeito do subjuntivo mais particípio. E, por fim, futuro do subjuntivo mais particípio. Então, essas são as formas compostas que a gente tem. E, a partir dessas formas, nós vamos associar os tempos o quê? Compostos. Então, eu tenho formas compostas, vamos associar aqui tempos compostos, beleza? Então, olha o que acontece. Eu brinco com vocês e falo assim, ó, presente vira sempre pretérito que? Perfeito. Então, uma coisa está boa agora, aí depois que morre, vira um pretérito perfeito. Então, a primeira coisa que você vai decorar é isso aqui, ó. Presente, o que vira? Sempre um pretérito perfeito. Eu estou com um verbo no presente. Na hora que eu passo para um tempo composto, ele vira pretérito perfeito, beleza? Eu tenho pretérito que é imperfeito, vira mais que perfeito. Então, o imperfeito vira mais que perfeito. E o futuro continua no futuro. Então, só tem que decorar 3 coisas. Presente vira pretérito perfeito, você pode decorar pela letra também, ó. P de presente, P de pretérito que? Perfeito. Mzinho de imperfeito vira mais que perfeito. E o futuro continua no futuro. Então, só tem que decorar 3 coisas. Presente vira pretérito perfeito. Imperfeito vira mais que perfeito. E o futuro continua futuro da mesma forma, beleza? Decorei isso. Onde é que tem presente? Tem presente aqui, virou pretérito perfeito composto do indicativo. Tem o outro presente aqui, ó. Só que é do subjuntivo. Virou pretérito perfeito composto, só que agora do o quê? Subjuntivo. Beleza? Aí vou pegar o meu imperfeito. Imperfeito vira o quê? Mais que perfeito. Virou pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Aqui, imperfeito virou pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Então, o imperfeito vira o quê? Mais que perfeito. Isso é o que mais cai. Imperfeito vira mais que perfeito. Em especial essa coluna 2, tá? E o futuro eu vou manter de preto porque o futuro continua no futuro. Então, o futuro continua futuro do presente, só que composto do indicativo. Futuro do pretérito
continua futuro do pretérito composto do indicativo. Futuro do subjuntivo, continua futuro do subjuntivo. Então, futuro do subjuntivo, só que composto, né? Futuro composto do subjuntivo. Então, futuro continuou exatamente como era. O presente virou pretérito perfeito e o imperfeito virou o quê? Mais que perfeito, beleza? Bom, aí vou colocar exemplos aqui para a gente pensar. Tenho estudado muito. Isso é a forma composta, ó. Presente mais particípio. Se eu te perguntar em que tempo está essa locução toda está no pretérito perfeito composto do indicativo. Flávia, mas ela tem o mesmo sentido do tempo simples? Vou colocar aqui a forma simples. Claro que não, né? Tenho estudado é diferente de estudei. A ideia de tenho estudado é uma ação contínua no presente, que é carga semântica do verbo. Então, dá uma ideia de ação contínua no presente. E estudei dá uma ideia de ação totalmente o quê? Concluída no passado. Então, a carga semântica é diferente, tá? Tá aqui um símbolozinho para você lembrar disso. Bom, aqui eu falo tinha estudado. Pode ser havia estudado também, né? Tinha ou havia mais o quê? Particípio. Tinha estudado, que é igual. Esse é o caso que mais cai, porque é uma igualdade. Que é igual estudara, que é uma forma do pretérito mais que perfeito. Isso daqui cai em prova direto. Tinha ou havia mais particípio é igual a. Decora isso que a sua vida vai fluir, porque realmente cai muito, tá? Então, tinha estudado, mesma coisa de o quê? Estudara. Futuro do presente do indicativo, então eu coloco lá assim, terei estudado. Terei estudado português até o fim do ano. É mais ou menos igual a estudarei português até o fim do ano. Teria estudado português até o fim do ano. Teria estudado semelhante a estudaria português. Quer dizer, não há prejuízo para coerência, né? Estudaria português. Aqui é diferente, tá? Bom, a perfeição mesmo ocorre nessa segunda linha aqui, que inclusive é a que mais cai. Presente do subjuntivo forma pretérito perfeito composto. Então, eu tenho lá assim, ó, conjunção que eu tenha estudado português até o fim do ano. Nesse caso, não existe a forma simples. Por que que não existe? Porque eu não tenho pretérito perfeito simples do subjuntivo. Só existe o pretérito imperfeito do o quê? Subjuntivo, tá? Então, essa forma aqui não existe. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, tem que pôr uma conexão, né? Se eu tivesse estudado. Se eu tivesse estudado, não vai existir o pretérito mais que perfeito simples do subjuntivo. Isso não existe. Então, essa forma aqui não existe, porque os tempos simples são diferentes dos tempos o quê? Compostos em relação ao subjuntivo e ao indicativo, beleza? Então, futuro do subjuntivo mais particípio, eu tenho futuro simples. Então, aqui vai ter uma equivalência. Vou pôr se porque não precisa ser quando. Tem que ter uma conjunção no subjuntivo, mas não tem sempre que ser quando. Se eu tiver estudado. Se eu tiver estudado, se eu o quê? Estudar. Então, aqui isso existe, né? Na verdade, o que que acontece? Quando eu pego, só para você comparar, peguei aqui os tempos simples. Aí separei modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Imperativo no tempo simples, eu tenho imperativo afirmativo e imperativo negativo, correto? Subjuntivo, eu tenho 3 tempos do subjuntivo simples, né? Eu tenho presente,
eu tenho pretérito imperfeito e eu tenho futuro do subjuntivo. Esses aqui. Quando chega no futuro, ó, no modo indicativo, eu tenho presente, pretérito de 3 tipos. Então, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito e tenho futuros aqui, ó. Futuro do indicativo e futuro do o quê? Subjuntivo. Ó, desculpa, futuro do presente, que é o do indicativo, tá lá embaixo, né? Futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. Então, eu tenho esses futuros aqui, beleza? Bom, pretérito perfeito e presente são tempos primitivos. Então, vou colocar aqui, ó, tempo primitivo. Ou seja, forma outros o quê? Tempos. Tempo primitivo. Forma outros tempos. O mais que perfeito, eu sei a desinência erá. Erá sem acento, irê só no vós. Só para você aproveitar e relembrar isso. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. São as desinências que eu tenho no imperfeito. Futuro do presente. As desinências são rá com acento e às vezes rê. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Futuro do pretérito, a desinência vai aparecer ria. Presente do subjuntivo. A gente sabe que todo o subjuntivo ele tem que ter o quê? Conector. Aqui a gente usa a vogal contrária como desinência de subjuntivo. Se o verbo terminar em ar, a gente usa é. Se o verbo terminar em er, or ou ir, a gente usa a desinência a. Pretérito imperfeito do subjuntivo, desinência SSE, futuro R. E os imperativos idênticos ao presente do subjuntivo, exceto tu e vós, do presente do imperativo afirmativo, que vem do presente do indicativo sem S, exceto isso aqui. Beleza? E no caso dos imperativos, a gente sabe que também que não há primeira do singular. Então, isso daqui, no caso do tempo simples, quer dizer que o eu não existe. Beleza? Isso que a gente já tinha visto, só retomando com vocês. Isso daqui são as terminações dos tempos, o quê? Simples. Aí, fazendo um paralelo, eu comparo com o que eu tenho de tempos compostos. Então, aqui, ó, eu tenho pretérito perfeito composto do indicativo. Tá aqui. Pretérito perfeito composto do indicativo. Presente aqui eu não tenho, beleza? Aqui a gente sabe que não é uma igualdade, o sentido é diferente. Eu tenho isso daqui, ó, que é o pretérito mais que perfeito, aqui é uma igualdade. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Isso eu tenho, né? Aqui eu já não tenho imperfeito do composto, né? Eu só tenho os futuros. Aqui eu tenho futuro do presente composto do indicativo. Eu tenho futuro do pretérito composto do indicativo, isso existe, beleza? Quando chega aqui no subjuntivo, o que acontece? O presente eu não tenho, o pretérito imperfeito eu não tenho, mas eu tenho pretérito perfeito composto do subjuntivo. Eu não tenho esses dois aqui, mas eu tenho pretérito perfeito composto. E tenho também o pretérito mais que perfeito composto, só que do subjuntivo. E o último eu tenho, ó, que é esse daqui, que é o futuro composto do subjuntivo.
Beleza? Então, só para você entender assim, ó. Aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho. Risquinho quer dizer onde eu não tenho. Esses dois aqui, presente e pretérito imperfeito subjuntivo, não tem na forma composta. Por outro lado, eu tenho o pretérito perfeito composto, que só existe no modo subjuntivo na forma composta. Não existe na forma o quê? Simples. E o mais que perfeito composto do subjuntivo, que também só existe na forma composta, não existe na forma simples. Agora, se você não entendeu nada, você decora uma coisa para mim que é o mais importante, que é o que vai cair na sua prova. Tinha ou havia mais particípio é igual a ra. O que mais cai, gente, é essa igualdade aqui, ó. Tinha estudado, estudara. Tinha feito, fizera. Tinha escolhido, escolhera. Então, em 90% dos certames, o que nós vamos encontrar é isso aqui. Tinha feito, fizera, tinha estudado, estudara, tinha escolhido, escolhera, perguntando se você pode substituir um por outro. Havia encontrado a pessoa certa, encontrara a pessoa certa, beleza? Então, em qualquer situação ali, tinha ou havia, mas participa igual a. Por quê? O pretérito mais que perfeito simples é equivalente ao pretérito mais que perfeito composto. Então, esse daqui é uma equivalência muito caidora de composta mesmo. Você pode fazer um marca-texto nessa linha aqui, ó. Pra você lembrar que aqui é uma igualdade. Aqui os sentidos são diferentes e aqui eles são semelhantes, beleza? Quer dizer, não costuma interferir no contexto, mas não é explicitamente o mesmo. A equivalência que a gente tem é essa, por isso que ela cai mais, ok? Então, você terminou também tudo que era necessário de tempo que composto para ir para a próxima aula, para dicas de conjugação, que aí você vai ter uma noção mais concreta, vamos dizer assim, de tudo que a gente viu, mas de uma maneira mais dinâmica, porque dicas de conjugação acaba sendo uma forma dinâmica de você entender a matéria de verbo. Tem mais a ver com as questões de conjugação propriamente, tá? Mas essa fundamentação ela é importante porque às vezes você pode não entender a matéria, tá?